capítulo de Lucas e depois vamos pular o livro de João e vamos ler em Atos dos Apóstolos. Lucas capítulo 24, o versículo 49. Versículo 49 diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Atos capítulo 1, o versículo 8. Atos 1, 8. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Pai, essa é a tua palavra. Eu quero, Deus, pedir a tua ajuda. Espírito Santo, tu és o pregador, por isso, no nome de Jesus, eu te peço, usa-me, e que a tua voz, a tua instrução, a tua palavra seja clara a nós nesta noite. É a minha oração em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos, por favor. Glória a Jesus. Este mês todo de julho, eu estou ministrando algumas palavras aqui nos cultos de domingo. Confesso para os irmãos que a direção era uma outra, porém Deus está soprando o seu vento noutra direção. E como falei no domingo passado, eu preciso ter um pouquinho de juízo nessa hora e obedecer à instrução de Deus. E no domingo passado nós falamos sobre o Espírito Santo, a importância de sermos revestidos, de sermos cheios, de sermos guiados pelo Espírito Santo. A partir do texto de Atos capítulo 19, eu falei com os irmãos, do porquê, ou tentei chamar a atenção da igreja, que deveria ser bastante importante essa coisa do Espírito Santo, porque Paulo chega em Éfeso e encontra esses 12 homens que são discípulos, que já foram batizados, e os pergunta se eles já haviam recebido o Espírito Santo quando haviam crido. E eles disseram que nem ouviram falar sequer que há Espírito Santo. E Paulo, então, depois de os interrogar se foram batizados, em que batismo, ele ora com eles, impõe sobre eles as mãos, e eles falam em línguas estranhas e profetizam. E eu tentei, no domingo passado, argumentar para os irmãos que não há vida com Deus sem o Espírito Santo. Hoje é um culto de missões e a minha intenção é destacar para a Igreja de Cristo o lugar, o valor, a importância do Espírito Santo para a obra da evangelização, para a obra da pregação do Evangelho. Porque a evangelização não se trata de estratégias humanas. A evangelização não se trata de insistência humana. A obra da evangelização não está dependente, ou o seu sucesso não é garantido pelo número de pessoas que se envolvem com essa obra de evangelização.
A obra da evangelização, ela avança, ela tem sucesso em 2 pilares. O primeiro é a obediência, a consciência de que, como discípulo de Jesus, como servo e serva de Deus, é minha responsabilidade falar de Jesus àqueles que não o conhecem. Então essa consciência vai gerar em mim obediência. Então é obedecendo ao Senhor que a obra avança. Talvez até vou queimar algumas etapas aqui, mas vale destacar isso. Eu disse que a obra da evangelização não depende do número de pessoas. Os irmãos devem lembrar de Jonas. Jonas é um profeta de Deus e a Bíblia fala que Deus o chama com uma missão: ir até a terra de Nínive, um povo distante, que eram inimigos virtuais, inimigos potenciais do povo de Israel. Eram violentos, era um povo muito difícil, para anunciar a eles que o pecado deles subiu até ao trono do Senhor, e que se eles não se arrependessem, Deus enviaria um juízo contra eles. Os irmãos sabem, Jonas foge, tenta pelo menos, mas Deus o pega e o leva onde Deus o queria, lá na terra de Nínive. E a Bíblia diz que ele andou a cidade em um dia, e em um dia, um só homem pregou a palavra, e a cidade de Nínive, naquele período, se arrependeu e se voltaram para o Senhor. Então não foram 2 profetas, 10 profetas, 50 profetas, foi um profeta, Jonas. Por quê? Porque ele obedeceu. Obedecer a Deus também tem a ver quando ele fala assim, não. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele queria descer para a Ásia, e o Espírito o impediu por 2 vezes, assim, não desça, não. O caminho aqui para a Europa, mas eu quero ir para aqui, não vai descer. A Bíblia diz que o Senhor lhe impede de ir pregar, e o leva então a Macedônia. Obedecer essa compreensão de que Deus é quem é o agenciador, é Ele quem coordena o processo. E se eu não entendo isso, eu não vou sequer obedecer. Então a consciência de que pregar, evangelizar, não é tarefa exclusiva para pastor, para líder do círculo da oração, para líder de missões, ou para evangelista, para homens e não para mulheres. Não, minha irmã. Quando você findar a sua carreira, Deus não vai te perguntar se você cantou no círculo da oração quantos anos. Vai te perguntar, e aí? Falou de mim para quantos? Por quantos você orou insistentemente? Ou só jejuou para que o marido se convertesse, ou só jejuou para que a tua casa ficasse bem. Cristianismo não tem a ver com individualismo, com eu. Cristianismo é o povo do nós. O pastor Francisco falou aqui que o prato principal da festa nós esquecemos. E na parábola da grande ceia, o dono da festa diz assim, olha, saiam para os becos, valados, para que a minha casa fique cheia. Esse versículo nessa parábola é chave, porque ele demonstra a importância que o dono da festa dá para aqueles que viriam. De fato, eles se constituem o motivo pelo qual esse Senhor está dando banquete. Ele queria comunhão com tantos. Então, no nome de Jesus, entendamos que o primeiro requisito para que haja sucesso em missões é a obediência à ordem de Deus. É a ordem de Deus. Segunda questão, não é apenas uma questão de obediência, é uma questão da unção do Espírito do Senhor. Por que unção do Espírito? Porque só Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Só Ele, o Espírito Santo, revela ao homem a verdade a respeito de Deus. Nós podemos pregar, explicar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, com todos os seus detalhes, mas se o Espírito Santo não trazer a revelação de Deus para aquela pessoa, é uma pregação vã. Então nessa noite eu quero, no nome de Jesus, olhar com os irmãos sobre o valor,
o lugar, a importância do Espírito Santo de Deus na obra da evangelização, para que cumpramos a nossa missão. Porque, repito, Deus não terá nenhum de nós que conhecemos sua palavra por escusados naquele dia. Não, eu dei dízimo, irmão, teu dízimo é 10 mil reais por mês. Esses 10 mil reais é nada se você não cumprir um preceito muito mais importante, que é partilhar com aqueles que não conhecem a Cristo a respeito da salvação. Não, eu fui pastor, isso é nada se o teu ser pastor era da igreja do portão da igreja para dentro, nada mais, e não se importava com as almas perdidas. Então, na palavra de Deus, o Espírito Santo não é apenas aquele que trabalha em nós para nos conformar, nos transformar segundo a imagem de Jesus, mas Ele é também aquele que trabalha conosco e através de nós para a expansão do reino de Deus. Quando olhamos no Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus chamou um homem por nome de Moisés. Mas Moisés não foi ao Egito e ter com Faraó, baseado nos seus conhecimentos que ele aprendeu das ciências dos egípcios. Porque, segundo o livro de Hebreus, era um homem instruído em todas as ciências dos egípcios. Ele não foi ter com Faraó e com os egípcios baseado naquilo que ele aprendeu com seu sogro Jetro quando viveu na terra de Midian. Ele não foi lá baseado na sua estratégia de guerra. Ele foi até o Egito porque Deus o enviou, mas Deus não o enviou só. Deus deu a ele o poder do Espírito para manifestar àqueles homens, tanto os egípcios como os hebreus, a verdade de que existe um Deus e Ele se importa com a gente. Então Moisés não vai cumprir sua tarefa apenas porque ele sabia a língua ou os costumes dos egípcios e porque ele era hebreu. Não, ele vai cumprir essa missão porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando acompanhamos toda a história do Antigo Testamento, o processo se repete. É o Espírito Santo em nós que nos capacita para fazermos a obra de Deus. Basta olharmos para o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu falei aqui na semana passada que Ele não pecou, não porque Ele era Deus, Ele era homem, 100% homem também. Ele não pecou porque Ele sempre se submeteu totalmente ao comando do Espírito Santo de Deus. E quando eu me submeto por completo ao comando do Espírito, eu cada vez mais vou me aproximar de Deus e mais vou me afastar das coisas que não têm a ver com Deus. Cada vez mais que eu me submeto ao comando do Espírito, mais eu vou me aproximar de Cristo, mais vou me assemelhar a Ele e menos vou me parecer com as coisas deste mundo, porque o Espírito Santo nunca vai nos levar para algo que é pecaminoso. Não, Ele pode nos levar para a aprovação, mas nunca para algo que é pecaminoso. Então Jesus não apenas ele era guiado pelo Espírito para estar com o Pai, para honrar o Pai, mas ele era guiado pelo Espírito para fazer a missão que recebera de Deus. Num sábado, ele era numa sinagoga e lhe dão a oportunidade para ler um texto. Ele pega um dos rolos, e é o rolo do profeta Isaías, e o texto diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para... Eu recebi uma unção, e a unção que recebi é para quê? É com uma função, com uma finalidade: pregar, anunciar, abrir portas, estabelecer a vontade de Deus entre os homens. Dizia meu professor no seminário que unção
que não desemboca, unção que não resulta, que não tem como objetivo a missão, é unção diabólica. Quero unção para quê? Quero falar em línguas, para quê? Para me revestir, para ser fortalecido espiritualmente, amém? E não só para isso. O Espírito de Deus não vem a nós apenas para você achar que agora você é um ser super especial porque recebeu poderes espirituais do alto. Não. O Espírito do Senhor vem a nós para fazer uma obra específica, e isso tem a ver com a obra da evangelização. Então o Espírito Santo nunca vai nos conduzir para a fama, para o sucesso, mas sim para a vontade de Deus. Muitos estão querendo reconhecimento dos homens. Vou fazer para o pastor me ver. Eu acho que os irmãos, nós estamos aqui juntos há 1 ano e meio já, e talvez há tempo suficiente para saber que esse negócio de reconhecer, acho que não é muito o meu forte. Eu não tenho desse, de reconhecer o que, irmão? Eu sou um mero mortal. Eu não vou te dar nada. Então, se eu for bajular você, só vou te prejudicar. Então, esquece isso. Não, fomos lá, pastor, fizemos aquilo. Tá bom, glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão. No domingo não vou vir aqui para ler. O irmão fulano foi lá na Santa Casa, visitou 15 leitos. Não vou ler. Não precisa isso. Não precisa isso. Porque o Espírito de Deus não está nos conduzindo para esse caminho. Ele quer nos conduzir para a vontade de Deus. E é precioso o modo como João o Batista lida com isso. Ele começa o ministério antes de Jesus. Ele tem fama antes de Jesus. Tem o reconhecimento antes de Jesus. Também tem o ódio antes de Jesus. Tem a perseguição antes de Jesus. É mais velho de Jesus. É seu primo. Mas a Bíblia fala que quando ele batiza Jesus, ele depois vai preso. Lhe falam assim: olha, João, vimos aí alguém fazendo isso e aquilo no nome daquele lá. Ele falou assim: olha, importa, é necessário que o quê? Que ele cresça e eu o quê? Diminua. Já falei aqui outra vez, volto a repetir. Nosso problema, igreja contemporânea, é que nós não queremos morrer, queremos viver. Só que para o Espírito de Deus de fato passar a agir em nós, você precisa morrer. Não, eu quero viver, eu sou muito jovem, eu tenho que viver. Eu não sou de pedra. E eu estou vivendo no namoro em fornicação, no casamento em adultério, seja virtual ou conjunção carnal mesmo. Eu no serviço sou infiel, nas relações eu não tenho de fato fidelidade, e eu vivo tudo torto, e eu espero depois que Deus me use. Que Deus vai te usar. O Espírito de Deus ainda é santo. E o Espírito Santo não tem comunhão com o pecado. Alguém está te usando, mas não é Deus. Ouviu? Acorda, vigia na terra em nome de Jesus. Alguém está te usando, mas não é Deus. Porque o Espírito Santo não tem comunhão. Que comunhão há entre Belial e o Senhor? Que comunhão há entre as trevas e a luz? Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos conduzir para a vontade de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que a vontade de Deus é a salvação dos perdidos. Em Gênesis 11, se constrói uma torre, o povo vai se rebelar contra Deus. Há confusão das línguas, o povo se espalha. No final do capítulo 11, Deus encontra um homem, e na casa dele seu filho chamado Abrão. No capítulo 12, Deus fala assim: Abrão, agora é contigo, seu pai já morreu. Ouve, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, mas tudo isso para que tu sejas uma bênção, e em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão com um chamado missionário. Abraão, ele foi chamado por Deus, Deus lhe permitiu ser pai,
para que ele seja um missionário entre aqueles que se perderam. Porque em Gênesis 11 diz assim: e os goins da terra se juntaram contra a vontade de Deus. Gênesis 12 diz assim: e em ti serão benditos todos os goins da terra, família, família, ou nação, nação. Então Deus chama Abraão com a intenção de usá-lo como missionário, porque a vontade de Deus é a salvação dos perdidos. Deus manda Elias voltar para Israel e fala assim: Elias, vai lá, proteja contra Acabe, diz a ele: olha, vai vir chuva. E Elias vai e profetiza, e a chuva vem depois de 3 anos e meio. E aí chegamos em 2 de Reis capítulo 18, capítulo 18, 1 de Reis, e está lá o desafio do Monte Horebe. Aquele desafio não era apenas um desafio qualquer, mas era uma estratégia que Deus usou para fazer o seu próprio povo se voltar para ele de novo, porque o povo vivia em idolatria, em pecado, se esquecendo de Deus. Então Deus manda o profeta para que através dele alcance os perdidos da casa de Israel. Chega o tempo do Novo Testamento, como nós lemos aqui na Bíblia. Jesus está passando, cumprindo o seu ministério, e a Bíblia diz que entra numa cidade e tem um homem lá que é conhecido, famoso, porém é baixinho de estatura. E a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, mas não podendo por causa da multidão, ele toma uma decisão: quer saber, eu vou subir numa árvore e vou olhar, porque eu tenho curiosidade em saber quem é esse Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe na árvore, e que Jesus vai passando. Quando chega perto dele, fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Zaqueu achava que é ele que estava buscando a Jesus. O que ele não sabia é que é Jesus quem o estava buscando. Estão na casa dele jantando, e ele fala assim: Senhor, eu vou dar dízimo de tudo, e se alguma coisa eu tenho de fazer a alguém, vou dar o quadruplicado, eu vou acertar as coisas, porque eu creio que hoje minha vida mudou. Jesus faz uma declaração: porque este também é filho de Abraão, e eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. A vontade de Deus é a salvação dos perdidos. Detalhe: salvação na Bíblia é muito mais do que escrever um nome num livro de uma igreja. Salvação na Bíblia é muito mais do que ter uma carteirinha de membro, ou de obreiro, ou qualquer outra estrutura ou formalidade humana que usamos. Salvação na Bíblia é comunhão com Deus. Aí entra um detalhe importante: eu estou pregando a salvação a um perdido, e agora ele veio para a igreja. Ele precisa de alguém que o acompanhe na fé, nos primeiros passos da fé. Se salvação é comunhão, então eu vou precisar ensiná-lo não apenas a vir à igreja, mas a ser a igreja aonde quer que ele esteja. Vou precisar ensiná-lo não apenas a dizimar e a ofertar, mas a manter sempre um coração generoso e solidário, para ser solícito sempre que necessário. Vou precisar ensiná-lo não apenas que ele deve evitar a guerra, mas que ele tem que ser promotor da paz. A questão é: salvação é comunhão. O problema está que eu que devo pregar não sei mais o que é comunhão com Deus, não sei mais o que é comunhão com o Espírito Santo. Como vou ensinar o outro se eu já não sei mais distinguir a voz do Espírito de Deus? Se para mim tanto fez ou tanto faz, se ainda choro na oração, se ainda me comovo com os perdidos, se ao olhar para alguém caído e bêbado eu ainda choro, ou então diz, fala assim: bem feito a morrer mesmo assim, miserável. Eu não me importo mais. Eu sempre costumo pregar, quando prego em Mateus 24, o texto fala assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando eu lia esse texto, eu entendia que esse amor tinha a ver com os de fora, com os ímpios, que vão matar, vão roubar, vão piorar. Só que quando eu vou escrutinando um pouquinho mais a palavra de Deus,
A palavra de Deus vai mostrar que o amor não é um sentimento, não é uma ideia, não é um conceito, não é uma verdade. O amor é uma pessoa. Deus é amor. E só o cristão conhece o verdadeiro amor. Aquele que não é cristão conhece coisas que se parecem com amor. É um amor paraguaio, se quisermos, né? É um amor chinês, né? Para deixar nossos irmãos do Paraguai em paz, em nome de Jesus. É um amor pirata, não é um amor verdadeiro. Porque só Deus é amor. A questão é que, perdão, esse Deus que é amor, Ele se revela e se relaciona comigo. Mas quando eu, cristão, me alegro com a morte do bandido, com a morte do drogado, quando eu, cristão, oro, faço campanha para Deus matar, para Deus derrubar, aquela irmã está me atrapalhar, Senhor, tira ela de lá. Aquele irmão não está fazendo como eu quero, Senhor, afasta ele. Esse tipo de oração não é oração de crente. Não é oração de crente. É todo mundo, menos crente, ora assim. Porque Deus que é amor e habita em mim, Ele me leva a amar. Mateus capítulo 5. Eu porém vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Então, salvação é comunhão. E o detalhe está que eu preciso ter comunhão com Deus para ensinar comunhão aos outros. Preciso ter comunhão com Deus para ensinar comunhão aos outros. E a comunhão com Deus passa por seu Espírito Santo. Porque aonde é que o Pai está, segundo Isaías capítulo 6? Assentado aonde? Sobre um alto e sublime trono. Segundo Paulo, onde é que, segundo Estevão, onde é que Jesus está quando ele está sendo apedrejado? Ele viu o céu aberto e Jesus, o que? À direita de Deus. Aonde? No seu trono. Ele disse estará todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel. Então onde está Deus? Ele está lá no céu ou está aqui? Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas tem um pastor, Francis Chan, escreveu um livro. O título do livro é O Deus Desconhecido. Porque isso é o meu espanto. Nós os pentecostais cada vez mais falamos menos do Espírito Santo de Deus. E não entendo isso. Sendo que Ele é o Deus Emanuel. É Ele que Jesus disse, importa que eu vá, para que aquele Espírito do Pai venha. Porque é Ele que vai vos conduzir em toda a verdade. Mas aí eu não faço caso do Espírito, eu não oro ao Espírito, eu não clamo pelo Espírito, não tenho fome do Espírito. Eu tenho fome de novela, fome de fantástico, fome de sair das quantas, mas não tenho fome do Espírito de Deus. E tenho comunhão com Jesus. Eu tenho certas dúvidas. Segundo lugar, esse Espírito é Ele quem produz em nós o fruto de Deus, aquilo que é o distintivo do nosso Deus, que é o amor. É o Espírito Santo quem produz em nós esse fruto de João 15. Toda a vara em mim que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Aquela que dá vai ser podada para que dê mais fruto. O fruto aí em João 15 é o amor. E é o Espírito Santo quem nos ensina a amar como Deus ama. Mas não é amar a mim mesmo. Não é amar apenas os da minha família. Não, eu e minha casa a servir ao Senhor. Os outros, boa sorte. Cada um, Deus para todos. Isso não existe na visão do Espírito Santo. Deus nos chamou e nos constituiu, e repito novamente, nenhum de nós estará escuso diante de Deus, porque Ele quer que você pregue sua palavra.
Às vezes temos tempo para falar dos outros. O fulano fez, e não faz, e não foi, e não veio, e não sei. E vou na internet, escrevo, e faço. E fico lá 1h30 só olhando o que os outros postaram, o que os outros falaram, o que os outros fizeram, não fizeram. Mas eu não falo de Jesus, que é a melhor notícia que esse mundo jamais ouviu e jamais ouvirá. Mude o foco. O Espírito de Deus precisa produzir em nós o amor. Porque não se prega a salvação a perdidos se não tem amor. Eu estou cansado, trabalhei a semana toda. Puxa vida, os pés estão me doendo. Vou ir evangelizar? O pastor está louco. Não, vai lá ele, o jovem lá, o jovem tem tempo. Eu vou ficar aqui, vou fazer esse exemplo aqui. Nossa igreja. Esse dia fizemos, a Irmalina está ali, a Irmalina. A senhora tem quantos anos agora, Irmalina? Estão quantos anos agora? 76 anos. Esse ano. 76 anos a Irmalina estava ali. 23 de setembro, lembram? Dá um presente para a irmã. 23 de setembro. Aniversário da Irmalina. 76. A Irmalina pôs um tênis no pé. Estava com a irmã Sirlene. Cadê a irmã Sirlene? Não está aqui hoje, né? A irmã Sirlene. E estavam andando as duas juntas. Havia hora que nós diminuíamos o passo para poder acompanhá-la. E fomos juntos. Irmão Edmilson é fortão. Irmão Edmilson é guerreiro da primeira hora. Mas eu vejo jovens, sabe? 18 anos. Não vou não. Ai, glória a Deus, aleluia. Maravilha. Você ama Jesus. Oh, fantástico. Não, eu tenho 45. Já estou sentindo a lombar. Vai sentir cada vez mais. Porque é Deus que renova. A irmã Lina vem em todos os cultos que ela pode. E num desses cultos aqui, Deus a curou. Assim, ó. Alguém orou por ela aqui. Foi numa quinta-feira. Deus falou assim: é hoje. Tem alívio no seu corpo. Sabe? A gente precisa, no nome de Jesus. Eu já falei isso uma vez aqui, volto a repetir. Um dos termômetros que temos para medir a quanto anda o nosso amor por Deus é o quanto nos importamos com a salvação dos perdidos. Porque marido que diz que ama a mulher, mas não se importa com o seu sofrimento, é mentiroso. Esposa que diz que ama o marido, mas não se importa com o seu sofrimento, é mentiroso. Ele não ama. O amor é paciente, é longânimo, é benigno, não se ensoberbece, quer o bem. Deus não é o nosso amor. Eu amo Jesus, a gente canta. Eu te amo, Senhor. A gente declara tanto amor por Deus. Mas na hora de mostrar isso na prática, o que a gente faz? Não, eu estou cansado, sabe? A semana foi muito puxada para mim. A minha pergunta é: você vai ficar em casa? Eu falei isso hoje lá no Semiramis pela manhã, que eu estava pregando no congresso das irmãs lá. Pessoas que dá 9, agora são 9h25. Ele já pegou, fechou a Bíblia. E o culto dele nesse momento só fica aqui no relógio. Bate o pé assim, fica aqui. Deu 9h30, o culto não acabou, levantou. Eu não estou dizendo que temos que acabar o culto a qualquer hora. Não. Falei lá e vou repetir aqui. Deus é organizado. E a organização glorifica o Senhor. Porém, esse é o meu questionamento. Esse irmão, essa irmã, está correndo do culto. Vai na casa dele. Chegou em casa, o que vai fazer em casa? Vai dormir porque tem que trabalhar amanhã? Não. Vai ligar a TV, Fantástico, Silvio Santos, não sei mais quem é que passa a noite. Talvez tem Netflix, sei lá das quantas, fica lá na televisão. Quando vai dar conta, 1h da manhã, deixa eu dormir. Meu Deus do céu, aonde está Deus e o seu amor por Ele nesse teu coraçãozinho aí? Eu vou terminar dizendo que por fim é na virtude do Espírito Santo que nós vamos cumprir a evangelização que Deus nos confiou. Fique em pé, por favor.
porque nós temos uma tarefa, e a tarefa é anunciar a Cristo aos perdidos. Porém, nós não o faremos apenas porque temos boa vontade, mas o faremos na força do Espírito Santo de Deus. Terminando, eu preciso dizer que o clamor do Senhor para a nossa igreja neste mês é: se achegue mais ao Espírito Santo de Deus. Busque mais ao Espírito Santo de Deus. Você vai ver que quanto mais se encher do Espírito, menos vai precisar correr e lutar. Esse cansaço vai abandonar seu corpo no nome de Jesus, porque o Senhor nos renova, nos renova. Então, no nome de Jesus, tome essa semana pedindo: Espírito Santo, enche a minha vida de Ti e faz de mim um verdadeiro missionário. Que no meu local de trabalho, na minha família, em todos os lugares que eu estiver, o Senhor me dê a palavra certa, a ousadia na medida certa, a coragem no momento certo, para anunciar das Tuas verdades. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, lembrando aos irmãos que nesta semana que começamos, sexta e no sábado, teremos o congresso com a juventude aqui na igreja. Estará pregando na sexta-feira o pastor Fernando, que é o pastor responsável da congregação do Planalto, também conhecida como Belleville. E no sábado, o pastor Edmilson, que é pastor responsável da congregação do União da Vitória 4, aqui em Londrina, os dois. E vamos orar e cooperar em nome de Jesus. Sexta, o culto começa às 7:30 da noite. E no sábado também. Amém. O presbítero irmão César pede também para avisar os irmãos, lembrando, né, que nós temos praticamente 90% do banheiro feminino concluído já. E nós faremos uma oração de agradecimento a Deus. E o banheiro estará disponível já para sexta e sábado, para uso, aí a partir dos próximos dias, graças a Deus e aos irmãos que não têm medido esforços para construirmos esses banheiros em nome de Jesus. E quanto às feijoadas, lembrar os irmãos: vendam, eu estou vendendo. Eu passei um olho de peroba, como falou o pastor Kidão, ele que me ensinou. E estou pedindo mesmo: vamos vender, irmão. Olha, tem aqui uma feijoada, é para o banheiro da igreja. Compra por mim, compra por favor. Já vendi uns tantos aí. Eu acho que o prêmio vai ser meu, dos 100 reais aí. E quem vender mais. Então, em nome de Jesus, vamos cooperar com tudo isso. Aos nossos visitantes, obrigado pela vossa presença. Uma semana de bênção, semana de paz. E a casa está aberta. E eu vou pedir aos irmãos do protocolo, aqui no púlpito, a partir daqui do púlpito, do microfone, que a irmã Débora, a nora da irmã Dirce, o Alain e a Verônica, não ponham mais o nome como visitante, por favor. Eles não são visitantes, mas são de casa. Amém? Não põe mais nome de visitante. Amém, irmã Débora? Amém? Isso, amém. O Alain, eu tô namorando ele e a Verônica já. Glória a Deus. Faz assim em suas mãos. Eu quero abençoá-lo no nome de Jesus. Mas lembre-se, clame ao Espírito, se encha do Espírito, porque Ele vai te dar capacidade para ganhar tantos quantos Deus lhe permitir, para fazerem parte dessa grande família que vai para o céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação e a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sobre cada família aqui representada e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Juntos, com alegria e fé, dizemos
Amém. Saúde.